Olá, meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz, uma boa noite, tudo bem com vocês? Graças a Deus, acredito que sim, pois apesar das lutas, das adversidades, nós temos Jesus e temos tudo. Somos felizes porque o Senhor Jesus é a nossa alegria, é a nossa razão de viver. Nós estamos aqui para mais uma devocional, amém? Para a glória de Deus, nesse propósito de 365 dias com Deus. São devocionais diárias para te ajudar, para te incentivar a todos os dias ter o seu momento com Deus. Gostaria que você compartilhasse desde já o nosso vídeo ao maior número de irmãos possível. Dê o seu like também aí, faça o seu comentário, diga aí nos comentários que hora do dia você faz a sua devocional, pela manhã, à tarde, à noite. Escreva aí alguma coisa, faça o seu comentário, se inscreva no nosso canal. Eu quero agradecer o apoio, a gentileza, a divulgação, a ajuda dos nossos irmãos na divulgação das nossas devocionais. Então hoje é a nossa devocional de número 74. Hoje é 15 de março de 2023 e o nosso texto base para você fazer a sua leitura aí na sua casa, para você meditar nas Escrituras, está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versículos 13 ao versículo de número 31. Tá bom? Depois você pega aí a sua Bíblia, você vai ler, vai lendo com calma, ora, pede a iluminação do Espírito Santo e depois você assiste aqui esse vídeo para você ter alguma compreensão desse texto. E depois você ora essa palavra, pedindo ao Senhor para que as verdades, os princípios da palavra de Deus esteja na sua vida cristã, na sua prática de vida cristã diária. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é sobre a salvação. A salvação. A salvação, ela é um ato soberano de Deus. E ela é pela graça. Ela é gratuita. Não há nada que o homem, com as suas obras humanas, faça para ganhar essa salvação. Porque as nossas obras, as nossas melhores obras, na verdade, elas estão como que manchadas pelo pecado, porque muitas vezes até as nossas boas obras, nós fazemos elas com motivações que não é para a glória de Deus. A verdade é que nós somos incapazes de nos salvar, de salvarmos a nós mesmos. Somos incapazes de alcançar a salvação se não fosse mediante a morte e a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu não sei se você percebeu, mas as falsas religiões, as seitas que não pregam o evangelho, que não tem como regra de fé e prática a sã doutrina, a palavra de Deus, as doutrinas de Jesus Cristo, as doutrinas dos apóstolos, as seitas, as falsas religiões, elas dão muita ênfase às obras, à caridade. Por exemplo, o espiritismo, eles dão muita ênfase à prática de boas obras como merecimento de uma vida feliz, de uma vida eterna, ou de uma reencarnação em um outro mundo, em uma outra vida, melhor do que a vida atual que estamos vivendo, porque eles acreditam nisso. Então as falsas religiões, ela coloca o homem como no centro da salvação, para se ganhar a salvação, as obras, as ações, e ele precisa fazer algo para merecer essa salvação. Portanto, as seitas, as falsas religiões, elas dão ênfase às obras e colocam o homem no centro dessa questão, e que o homem precisa fazer algo para merecer essa salvação. E por que eles ensinam, por que eles doutrinam, por que eles dão ênfase às obras e colocam o homem no centro
e que ele precisa merecer essa salvação? Isso porque o ser humano, ele tem o seu orgulho ferido quando ele recebe algo de graça. Então, ele precisa fazer algo para que ele compense algo que ele recebeu. Então, ele quer pagar o que ele recebeu, porque o orgulho não nos deixa receber algo de graça. Então, temos que retribuir ou fazer algo por aquela pessoa, ou em função daquela pessoa que nos deu algo que não nos custou nada. E isso fere o nosso orgulho. E aí, quando a gente pensa sobre o que Jesus fez na cruz, ele morreu no nosso lugar, ele levou sobre si os nossos pecados, e ele nos deu gratuitamente essa salvação. Há muitos que não recebem de bom grado essa verdade. Por quê? Porque eles imaginam que eles precisam fazer algo ou complementar a morte de Cristo, e isso faz com que a morte de Cristo seja ineficaz e não tenha o poder de salvar, como diz a Escritura. Então Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados e ele garante a vida eterna. Mas o orgulho do homem, na sua natureza pecaminosa, ele pensa, mas eu não posso ganhar essa salvação de graça, então eu preciso fazer algo por merecer essa salvação. E aí é que entra o engano das obras, ou de que eu preciso fazer algo para me merecer essa salvação. E aí nós temos que compreender o que é o Evangelho, porque o Evangelho na Escritura é que vai esclarecer a nossa mente e vai nos mostrar a incapacidade do homem de ter a salvação. E não há nada que ele faça para ganhar essa salvação, porque Cristo já pagou o alto preço no Gólgota, no lugar da caveira, quando ele, no seu sacrifício expiatório substituto, morreu em resgate dos eleitos. E aí essa expiação, ela é eficaz, ela é suficiente para salvar o mundo inteiro, mas a expiação de Cristo é aplicada de maneira eficaz na vida dos eleitos, na vida dos predestinados, na vida daqueles que de antemão, segundo a soberania de Deus, ele escolheu para a salvação. Então o Evangelho, em resumo, o que é o Evangelho? Como o Evangelho explica essa questão da salvação pela fé, da salvação pela graça, e que não é mérito dos homens, e que não há nada que façamos para ganhar essa salvação, porque Cristo já fez, e fez de maneira completa, e fez de maneira eficaz na cruz do Calvário. Então o Evangelho, porém, é justamente isso. O Evangelho é a humilhação do homem que mostra a incapacidade de fazer algo para a sua própria salvação. Precisa recebê-la de graça por meio de Cristo Jesus. O Evangelho mostra a nossa incapacidade. O Evangelho revela a nossa depravação total. O Evangelho revela a nossa incapacidade de ganhar a vida eterna, a não ser por meio de Cristo Jesus, e isso de forma gratuita. Então, o Evangelho mostra que existe um caminho, ou a única forma do homem ganhar a vida eterna. Uma única forma do homem se livrar da condenação do inferno. E é por meio de Cristo Jesus, é pela graça, é pelo favor que Jesus Cristo fez em nosso lugar, morrendo, substituindo-nos na cruz, morrendo no nosso lugar, pagando os nossos pecados sobre o seu próprio corpo na cruz. A justa ira de Deus foi imputado a Cristo, e aí sim, ele nos garante a vida eterna por meio do seu sangue. Então é de graça, é gratuita. Não há nada que eu faça, o meu dinheiro, os meus recursos, os meus bens, o meu conhecimento intelectual, qualquer coisa que eu tenha ou que eu possua, nada disso vai impressionar ao Senhor Jesus, muito menos barganhar
com tamanha graça, com tamanha salvação, porque o Evangelho nos mostra a nossa incapacidade e o Evangelho mostra a suficiência da morte expiatória de Cristo, da sua ressurreição. Essa é a verdade do Evangelho. Qualquer pregação ou qualquer igreja que prega fora desses padrões da morte de Cristo, da salvação pela fé, ela é constituída uma falsa religião, uma falsa igreja. Portanto, podemos até dizer que é uma seita. Por quê? Porque desmerece a morte expiatória de Cristo, porque desmerece o valor, o poder, a eficácia da morte de Cristo e centraliza no homem, ou no que o homem pode fazer para ganhar a salvação. E é sobre isso então que essas passagens bíblicas que o texto sagrado nos mostra. Na primeira cena, aqui que vai do versículo 13 ao 16, Jesus abençoa as crianças. As crianças se aproximam de Jesus Cristo, os discípulos tentam impedir que aquelas crianças se acheguem a Jesus, e aí Jesus dá uma lição para eles: se vocês não forem como essa criança, vocês não podem entrar no reino dos céus. E ali Jesus pega aquelas crianças e abençoa: não impeçam delas virem a mim. Na primeira cena, nós vemos Jesus ensinando que quem recebe o reino de Deus como uma criança poderá entrar nele. Está do versículo 13 ao 16. Mas o que significa isso? O que significa se tornar como uma criança? Nicodemos pensava que nascer de novo era voltar ao ventre da mãe, tornar-se uma criança. Mas que implicações espirituais Jesus está ensinando aos discípulos quando ele diz que precisamos nos tornar como uma criança, ou precisamos deixá-las vir, porque das tais é o reino dos céus, e aquele que não recebeu o reino como uma criança não pode entrar nele. O que significa isso? Uma criança, ela recebe sem se preocupar em pagar de volta. Quando você dá algo para a criança, ela não se preocupa em pagar, até porque ela não tem, ela não compreende aquilo, ela não devolve, ela não tem aquele sentimento de pagar aquilo que damos para ela. Um filho, por exemplo, não recusa o alimento dado pelo pai, porque ele não tem como pagá-lo. Ele vive sobre a tutela do pai, sobre a autoridade do pai, sobre a dependência do pai, e tudo que o pai lhe dá, ele recebe de bom grado. E ele não pensa em pagar, porque ele sabe que o seu pai está dando gratuitamente, porque ele é filho, e o pai o dá porque o ama. E ele não pensa em retribuir. Isso significa ser como criança. Significa receber da parte de Deus, receber o reino de Deus de graça e compreender que nós não podemos ter no nosso coração esse sentimento de que merecemos essa salvação por meio das nossas boas obras, porque somos bonzinhos, porque somos religiosos. Não, meus irmãos, a salvação foi gratuita. Cristo nos chamou, nos escolheu. Nós vivíamos nas trevas do pecado, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, não havia nenhum mérito, não havia nada em nós que pudesse chamar a atenção de Deus. Ele quis, foi ato soberano, livre de Deus nos escolher, nos chamar e nos presentear de graça essa vida eterna, o perdão dos nossos pecados. E aí, como uma criança, a gente recebe. E eu não posso ter esse sentimento de barganha com Deus. Eu tenho esse sentimento de gratidão, e isso leva a ter uma vida de temor, de obediência, de adoração. Mas eu não faço isso para a salvação. Eu não faço boas obras para ser salvo. Eu faço boas obras porque sou salvo. Essa é a questão central no que diz respeito ao entendimento da salvação. E depois que ele abençoa as crianças e que ele ensina esse primeiro princípio, que devemos receber o reino de Deus de graça, logo depois, na segunda história, ele confirma isso. Quando um homem pergunta o que deve fazer para receber a vida eterna. Olha,
essa pergunta que esse homem faz é o que muitos o que muitos estão pensando nos nossos dias. O que devemos fazer para ser salvo? E aí, na Reforma Protestante, por exemplo, no século XVI, os católicos, eles achavam que cumprindo aqueles rituais de se autoflagelar, de se autopenitenciar, Martinho Lutero era um deles, que se chicoteava ao ponto de muitas vezes ser encontrado desmaiado dentro da cela dele, de passar dias e mais dias sem comer, sem beber, porque Lutero, ele via os seus pecados e ele ainda não entendeu a doutrina da justificação, do perdão, da salvação. Então ele achava que cumprindo aqueles rituais de confissão, de se auto-penitenciar, passar dias com fome, jejuando, se maltratando, seria uma forma de afastar a ira de Deus. E até hoje os homens, na sua ignorância de não compreender o evangelho, pensam isso, que as obras, ou que eu preciso fazer alguma coisa, cooperar com Deus, ajudar Jesus a me salvar. E essa compreensão era que esse homem tinha. O que é que eu faço para me receber a vida eterna? Está do versículo 17 ao versículo 22, é o chamado jovem rico, versículo 22. Depois que ele faz essa pergunta, então Jesus mostra que existe apenas um Deus que é bom. Jesus evidentemente está querendo mostrar a figura do Pai, e Jesus está querendo mostrar para aquele rapaz que nenhum homem é bom, nenhum homem tem a capacidade de, através de sua própria bondade, alcançar a bondade de Deus, porque a nossa bondade ou as nossas boas obras, como eu falei no princípio, está manchado por motivações erradas. Então Jesus mostra para aquele homem que bom é Deus, que a salvação vem de Deus, que a misericórdia, a bondade é um caráter, é um atributo comunicável de Deus, sim. Ele comunicou a nós a bondade, portanto a bondade, algum resquício, alguma coisa de bom que existe em mim é Cristo. Há uma frase bem famosa de Martinho Lutero quando ele diz assim: o que vocês verem de mal em mim é eu mesmo, é a minha natureza, e o que vocês verem de bom em mim é Cristo na minha vida. Então Jesus mostra que existe apenas um Deus que é bom, do versículo 17 e 18. Depois ele pergunta se aquele homem conhece o decálogo, os mandamentos. Aquele homem diz que conhece e obedece desde a sua adolescência, desde a sua meninice. Certamente ele tinha sido instruído naqueles mandamentos, no versículo 19 e 20. Aparentemente aquele homem era bom, aparentemente aquele homem era digno da vida eterna, ou não? Se nós fôssemos levar um critério humano para dar a salvação, ou se fosse merecimento, esse homem merecia. Esse homem era um homem bom, era um homem que obedecia os mandamentos desde jovem, não adulterou, não roubou, não cometeu, não cobiçou. Jesus então fala para aquele homem, sim. Jesus olha para aquele homem com muita compaixão, como Deus que sonda e conhece o mais profundo do coração daquele homem, e percebe que falta alguma coisa no coração daquele homem. Então, apesar de às vezes nós acharmos que somos bons, que fazemos caridades, que somos pessoas boas, mas até mesmo os bons precisam de arrependimento. Até mesmo os bons precisam da salvação, precisam de vida eterna. E essa vida eterna, mesmo pessoas boas, só é adquirida, só é conquistada por meio de Jesus Cristo, por meio do arrependimento, da confissão, de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e é um ato do Espírito Santo que nos converte, nos convence e nos leva ao arrependimento, que aplica a morte de Cristo e traz para nós a salvação. Então Jesus diz para aquele homem: mas falta uma coisa para você, sempre falta alguma coisa. Sempre vai faltar algo na vida do homem, e esse algo que falta sempre vai mostrar a nossa incapacidade de conquistar a salvação pelos nossos próprios méritos, porque sempre vai faltar alguma coisa. Vende tudo o que tem, Jesus diz para ele, dá aos pobres e vem e me segue. Mas o homem saiu abatido, saiu muito triste, pois era muito rico, versículo 21 e 22.
Alguém que parecia perfeito para merecer a salvação e a eternidade. Na verdade, não amava. Aquele homem aparentava ser um homem merecedor da salvação. Mas quando Jesus disse, vende tudo, dá aos pobres e me segue, ele demonstrou que nem amava a Deus mais do que as suas riquezas e nem amava o próximo ao ponto de abrir mão, de renunciar à sua riqueza e doar e ser generoso para com os pobres. Então Jesus vai ao cerne do seu coração. Jesus vai lá onde há enraizado a avareza e revela para ele que ele é incapaz de ser salvo simplesmente porque cumpre alguns mandamentos da lei mosaica. Jesus conclui que é impossível os ricos entrarem no reino de Deus. Na verdade, é impossível aqueles que confiam na riqueza. Aqueles que têm a riqueza como Deus ou como uma porta, um caminho de escape para merecer a salvação. Não, com Jesus não tem barganha. Com Jesus ninguém compra a salvação por meio de recursos, de dinheiro, de riquezas, de bens. É gratuito, é de graça. E aquele homem então sai triste. Então Jesus conclui que é impossível os ricos, aqueles que amam o dinheiro, aqueles que confiam no dinheiro, aqueles que têm o dinheiro como Deus, é impossível eles entrarem no reino de Deus. Porque já há um reino dominando o coração deles, e esse reino é o reino da avareza, é o mamon, é o Deus do dinheiro. Obviamente que Jesus não está falando dos ricos de dinheiro, porque Deus pode dar riqueza aos homens, mas Jesus está falando daqueles que são ricos de justiça própria, é o avarento, o amante de si mesmo, aquele que tem para si e quanto mais tem para si, mas não coopera, não distribui, não compartilha, não usa esse recurso, essas riquezas que vêm de Deus, porque tudo vem dele, ele é dono do ouro e da prata, para abençoar o pobre, para abençoar o reino de Deus. Então ele é amante de si mesmo, ele acha que seus atos de justiça, ou a riqueza que ele tem, os bens que ele tem, foi adquirido pelo seu próprio esforço, pela sua própria capacidade, e não dá glória para Deus, e não usa os seus recursos, não usa a sua riqueza para um propósito maior, que é para a glória de Deus. É esse tipo de rico que é impossível realmente entrar no reino de Deus. Aqueles que se acham bons o suficiente para serem salvos, não podem receber a salvação, porque a salvação é para pessoas que reconhecem que não merece. A salvação é para os doentes. É por isso que Jesus vai dizer lá que ele veio buscar e salvar os perdidos. Não foi o justo, não é aqueles que se acham já salvos, não são aqueles que já têm os seus próprios méritos, por assim dizer. Esses não reconhecem suas enfermidades espirituais, não reconhecem a sua bancarrota espiritual. Portanto, eles não estão nem aí para o que Jesus fez na cruz. Mas aqueles que reconhecem a sua incapacidade, aqueles que reconhecem que merecem a condenação, que são miseráveis pecadores, aí sim, esses reconhecerão quem Cristo é e o que ele fez na cruz, se voltarão para o Senhor Jesus e receberão a vida eterna. E nós, irmãos, estamos nessa categoria de pessoas. Louvado seja o Senhor Jesus por isso. Mas aqueles que reconhecem sua pobreza e dependem de Cristo como um filho, depende de um pai, então esses serão salvos. Está no versículo 23 ao 31. Afinal, para o homem é impossível se salvar, mas para Deus todas as coisas são possíveis. É impossível o homem se salvar com as suas próprias obras, com o seu próprio mérito. Por quê? Porque a natureza é pecaminosa. Até as nossas boas obras estão manchadas por isso. Mas tudo é possível ao Senhor Jesus. E Ele de fato prometeu que aqueles que creem nele, aqueles que o aceitarem, recebem, têm a vida eterna. E isso é um processo de conversão. Isso é um processo de justificação. E isso só é por meio da fé em Cristo Jesus. E essa fé não é gerada pelas minhas obras, mas é ato do Espírito Santo pela pregação do Evangelho. Amém? Você é salvo? Você se considera uma pessoa salva? Pois louve a Deus por isso. Não é seu mérito, não é meu mérito, mas é mérito de Cristo. Devemos louvar e adorá-lo sempre por essa verdade. Caminhando para o final, você tem procurado viver uma vida com Deus pelos méritos próprios ou totalmente dependente da graça em Cristo Jesus? Vamos conversar com Deus sobre isso. Pai,
nós reconhecemos que nós não somos dignos. Nós reconhecemos, Pai, que não há nada, Senhor, que nos fez, não há nada, Senhor, que nos fez atrair para nós o Teu amor, a Tua salvação, a não ser o Teu próprio amor que nos escolheu. Pela Tua graça nós somos salvos. Obrigado, Senhor, por tamanha riqueza. Obrigado por nos libertar. Obrigado por nos revelar o Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, por morrer por nós na cruz, perdoar os nossos pecados. Isso é ato de graça, de soberania. Obrigado, Senhor. Que essas verdades tão profundas, Pai, esteja sempre no nosso coração, para que assim possamos praticar as boas obras, não para ser salvo, mas porque somos salvos. E isso deve gerar em nós, meu Pai, uma vida de louvor, de obediência e de adoração. Obrigado, Pai, pela maior riqueza de todas, que é a salvação. Que o Senhor venha quebrar, Senhor, toda a dureza de coração. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, para que não depositemos a nossa confiança nas riquezas, mas em Ti, e naquilo que o Senhor fez por nós na cruz de forma eficaz. Obrigado, Senhor, por essa devocional, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.